postei este caso nos stories e recebi no direct algumas perguntas. Como eu sei que este é um assunto que de fato demanda muita curiosidade, eu separei ele para vir aqui para o feed e esmiuçar um pouquinho, como eu sei que vocês gostam. Meu nome é Graziela Bittencourt, mestre especialista em endodontia, e eu tô sempre aqui nesse perfil falando sobre essa especialidade que eu amo. E o assunto de hoje é reabsorções. Vocês estão vendo aqui já o quadro que eu coloquei e tá bem na cara o diagnóstico. É uma reabsorção cervical invasiva. Quando a gente tem um caso de reabsorção cervical invasiva, a gente tem que avaliar algumas questões para fazer o delineamento do planejamento. E neste caso, com esse tamanho de reabsorção que vocês estão vendo clinicamente, mas que se comprovava já tomograficamente, o planejamento não pode ser apenas endodôntico. Ele tem que ser endodôntico e com complementação cirúrgica. Porque vocês podem ver, mesmo eu realizando a endodontia, não há material que eu coloque aí que eu vou conseguir proporcionar esse selamento dessa área toda reabsorvida. Inicialmente o tratamento de canal, tá? E depois rebatido o retalho e feito então a complementação cirúrgica, selando toda essa reabsorção com um cimento biocerâmico. Dentre as perguntas que eu recebi, essa era exatamente uma delas. Querida, você selou a cervical com qual biocerâmico? E eu usei aqui, no caso, o MTA Repair HP. E eu queria aproveitar essa oportunidade para justificar a minha escolha. Nós temos excelentes biocerâmicos no mercado, tá? E eu poderia ter escolhido outros, vocês podem imaginar. Por que eu escolhi o MTA Repair HP? É um cimento biocerâmico, onde eu tenho que manipular o pó com um plastificante, ou seja, depois de pronto, ele fica muito maleável e muito fácil de levar à cavidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, dentre outros biocerâmicos que também apresentam essa facilidade e essa maleabilidade, inclusive com biocerâmicos que já vêm pronto para uso. Por que eu escolhi MTA Repair HP? Porque a presa dele se dá em 15 minutos. Alguns outros biocerâmicos no mercado demoram 2 horas para tomar presa. Então, todas as vezes que eu tenho um caso deste, de cirurgia para selamento de reabsorção, ou de uma cirurgia parendodôntica, onde eu sei que o cimento vai ficar ali em contato com o sangue, eu sempre vou dar preferência para o MTA Repair HP, tá? Tem outros que tomam presa também em 15 minutos, mas essa foi a minha escolha. Porque se ele tomar presa num tempo maior, ele pode sofrer ali um washout, que a gente chama, que é uma lavagem, né, uma remoção desse cimento pelo sangue, e eu não quero isso. Então, em 15 minutos, eu aguardo um tempo inicial de presa e depois eu posso continuar com os meus procedimentos. A outra pergunta que eu recebi foi como tratar, irrigar e obturar com essa reabsorção comunicando com o canal. Muito interessante essa pergunta, porque de fato, né, existe uma comunicação bem interessante, né, do canal ali com a região ali do tecido gengival. Mas, acreditem, eu não mudei em nada o meu protocolo. Utilizando a irrigação com hipoclorito, com cânulas com saída lateral, aprofundando a cânula o mais próximo possível do comprimento de trabalho, fazendo a ativação da solução irrigadora sem deixar de fazer nenhuma etapa. Eu mantive a minha solução irrigadora, o hipoclorito, e a minha instrumentação também se manteve da mesma forma, rotatória, com o sistema que eu tenho o costume de usar. A obturação eu realizei com a técnica termoplastificada, foi a técnica termoplastificada. E eu sabia, né, que de fato ia haver ali esse grande preenchimento dessa área de reabsorção com a gutapeste, mas eu não estava preocupada com isso,
porque a cirurgia foi realizada, né, logo em seguida. Então, obturei o canal e marquei para o outro dia para realizar a cirurgia e selar com o biocerâmico, né, e fazer aí, como vocês viram, a sutura. Bom, foi isso que eu separei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Além das perguntas que eu recebi, eu deixei aqui mais alguns detalhes deste caso de reabsorção cervical invasiva. Agora é acompanhar essa paciente e eu tenho certeza e acredito que será mais um caso de sucesso. Se tiver mais dúvida, deixa aqui que eu vou fazer questão de responder com todo carinho.